Gente, sabe aqueles livros que parecem que foram escritos exatamente pra você? Que você sente que você leu no momento certo e ficou tipo assim, cara, era isso que eu precisava. Então, eu vou contar uns que pra mim eu li no momento certo e pode ser que caia bem pra você também. Vamos lá, eu acredito que eu não tenha muito livro. Acredito não, eu não tenho muito livro físico aqui porque eu não tenho muito apego a isso. Pra mim, eu compro livro de sebo, livro usado. E assim que eu leio, eu já anuncio no Enjoei, ou vendo pra amigo, ou troco, ou dou, enfim. Principalmente depois também que eu comprei o Kindle, né? Foi o melhor investimento que eu poderia ter feito, mas vamos para os livros. Então, o primeiro que eu quero começar falando é O Alquimista, que é sobre um jovem pastor que está em busca de um tesouro, mas no caminho ele acaba descobrindo que o verdadeiro ouro pessoal dele é seguir seu coração, sua lenda, o que ele acredita. E foi um livro muito importante para mim, que conversou muito comigo na época que eu tava me decidindo sobre vestibular, se era isso mesmo, se eu ia fazer mais um ano de cursinho. E acaba que foi muito importante pra mim, porque no final a gente tá aqui pra realizar sonhos, desejos, viver a vida que a gente sonha, lutar por isso, correr atrás. E é isso, foi muito importante pra mim. E cara, eu tenho esse livro, ai, guardado no meu coração há muito tempo. O próximo livro, ele é meio famosinho aí no BookTok, nesse mundinho de livros. É até meio clichê, mas cara, foi um livro que eu gostei muito, foi muito importante pra mim, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro. Ele conta sobre uma mulher que entra numa biblioteca mágica entre a vida e a morte, e aí ela pode viver várias versões da vida dela. Se ela tivesse casada com fulano, se não tivesse casado com ciclano, se ela seguisse tal profissão, se não seguisse. E no final ele passa assim um ensinamento muito, sei lá, cara, um ensinamento muito lindo. Eu acho que uma parte que também mexeu muito comigo é que no final ela se torna psicóloga. Se eu não me engano, é isso. Ou uma das versões dela acaba sendo psicóloga, ou eu tô louca. Mas se eu não me engano, é isso sim. E eu lembro que eu até. Eu não grifei, mas eu tirei uma foto de uma parte e ficou no meu coração, sabe? O próximo livro é O Pequeno Manual Antirracista, da Jamila Ribeiro. E ele é um guia prático com 10 passos para entender o racismo estrutural no Brasil e como a gente pode combater no cotidiano. Ele é um livro bem rapidinho e ele foi importante para mim. Assim, entender a nossa história sempre vai ser muito importante. E com ele eu vi um fato muito legal também. A UERJ foi a primeira universidade a adquirir, né, as cotas raciais no ano de 2003, foi o ano que eu nasci. E foi muito legal saber desse fato, foi um livro importante. Tenho um carinho grande por ele também. O próximo livro, eu acho que é um dos meus, assim, meu 01, que é A Metamorfose, de Franz Kafka. Ele basicamente conta a história de um homem que se transforma num inseto monstruoso e desde então a família dele começa a desprezar ele, a tratar ele como se ele fosse um nada, sendo que antes ele era o provedor da família, que trabalhava, colocava as coisas pra dentro de casa. E, cara, esse livro me trouxe inúmeras reflexões em vários âmbitos, assim, da vida. Eu cheguei até a usar ele em redações e fica muito bom. Enfim, ele acaba mostrando pra gente como a gente se torna inútil quando a gente para de produzir e ser útil para a sociedade. Enfim, tem um carinho muito grande. O que eu li não tinha essa capa não, era uma outra capa, mas foi que eu achei para mostrar aqui para vocês. O próximo é bem pesado. Eu lembro que na época que eu li, eu ficava assim, gente, não é possível. Ele foi um livro de vestibular, foi um livro, se eu não me engano, para o segundo aqui da UERJ. E quando eu li, eu ficava assim, gente, não é possível que a UERJ passou uma coisa dessa. Assim, muita cena grotesca e pesada mesmo, mas cara, acho que vocês já sabem o que eu tô falando, que é Anos de Chumbo, do Chico Buarque. Ele tá meio acabadinho, mas é basicamente vários contos sobre culpa, política e período da ditadura militar. Eu lembro que foi muito legal de ler ele, porque a gente real analisou o livro. Então, sei lá, foi importante e eu tenho um carinho por ele também. O próximo livro é O Amo de Paixão, que é Tudo sobre Amor, da Bell Hooks. Ele basicamente traz reflexões sobre como o amor é negligenciado e às vezes mal compreendido na sociedade atual e como ele pode transformar as nossas relações de hoje em dia. Eu lembro que eu li ele num período que eu não aguentava mais ser solteira e eu ficava, gente, não é possível que eu não acho alguém legal, não é possível, não é possível. E aí, sei lá, eu realmente tentava entender sobre o amor. E por incrível que pareça, assim que eu li ele, tipo, meses depois eu comecei a namorar minha namorada. E, enfim, eu tenho carinho por ele justamente por isso aí, por esse período da minha vida que ele representou. O próximo livro eu li esse ano ainda e eu tenho um carinho muito grande. Tá, todos os livros eu tenho um carinho muito grande. Mas, enfim, ele é A Casa dos 20, do Kenzinho Oliveira. E ele traz essas reflexões da vida adulta mesmo, amadurecimento, crise existencial, se a gente está indo pelo caminho certo. E ele também foi importante, tipo, eu sinto que eu li ele quando eu precisava ler, porque foi
Assim, eu completei 21 anos em novembro, que foi quando eu perdi minha pensão por morte. Aí eu li no começo desse ano e eu tava nessa transição, assim, meio louca de caraca, agora é eu por eu. E, enfim, ele foi importante nesse ponto. Cara, traz muitas reflexões. Pensa num livro que eu grifei várias coisas. Foi esse livro. O 8º livro que eu tenho pra recomendar é Roube como um Artista. Ele é do Austin Kleon. Não conheço, mas enfim, ele fala muito sobre o processo criativo, sobre se inspirar em pessoas, sabe? Enfim, ó, Roube como um Artista, 10 dicas sobre criatividade. E eu nem pensava em produzir conteúdo, tá? Na época que eu li, eu nem lembro porque exatamente decidi ler. Mas, cara, foi um livro legal, assim, é um livro curtinho de ler, mas que traz muitas coisas importantes que você pode levar pro seu dia a dia. Eu acho que, assim, eu li ele esse ano, né? Mas eu acho que hoje em dia seria até legal eu reler, agora que eu comecei a produzir conteúdo, porque ele fala muito sobre como se inspirar sem medo e tal. E, enfim, foi um livro bem legal mesmo, trouxe reflexões que valem muito a pena eu reler. O 9º livro é A Gente Mira, Namor e Acerta na Solidão, outro clichê da Ana Sui. Mas, cara, foi muito legal de ler, porque na época que eu li, eu tinha acabado de ser aprovada em psicologia, e ele é um livro de uma psicanalista. Aliás, eu sempre vi esse livro lá. Assim, eu faço psicanálise há 6 anos, né? E aí eu sempre via esse livro no consultório da minha psicanalista, e eu ficava olhando assim. Foi um livro muito gostosinho de ler, ele basicamente fala sobre a solidão que a gente sente mesmo estando num relacionamento. Assim, resumindo, eu acho que eu posso dizer isso. E, cara, foi muito importante. Assim como tudo sobre amor foi importante pra mim, entender a solidão que a gente sente estando num relacionamento, esses desencontros e tal, também foi muito legal. E o 10º e último livro é Um Dia a Gente Ainda Vai Rir de Tudo Isso. Eu ainda não terminei de ler, mas como eu já li 81%, eu achei que valia a pena por ele aqui. E é um vídeo que fala sobre... O vídeo, ó, louca! Enfim, ele é um livro que parece estar conversando com você, conversando com uma amiga. E aí ele vai contando crônicas do dia a dia, que geralmente a gente passa, crônicas sobre relacionamento, trabalho, vida adulta. E ele passa uma vibe assim de, cara, tá tudo bem, tá todo no mesmo barco. Ninguém, no fundo, ninguém sabe o que tá fazendo. Então ele traz esse aconchego, esse ufa, sabe? Eu não sei explicar, mas é como se tá tudo bem, entende? Acho que é um livro que vale a pena ser lido e por isso que eu decidi recomendar ele aqui também. Enfim, acho que cada um desses livros me trouxe uma reflexão diferente, uma crítica, um questionamento. E eu decidi passar eles para você também. Eles têm um lugar especial aqui no meu coração. Se alguém tiver interesse em algum desses livros, pode entrar em contato comigo em alguma rede social, vou deixar escrito por aí. Porque, por mais que eu goste do livro, eu não tenho por que ficar com ele parado em casa. Eu literalmente não ligo muito pra isso, pra livro físico. Se você já leu algum desses, me conta aí. Se você já leu e não gostou, me conta também. Vou gostar muito de saber a opinião de vocês. Obrigada por assistir até aqui e um beijão.